Olá, gente, tudo bom? Gente, eu vim aqui hoje pra gente fazer Eu vou ensinar alguns jogos, eu vou ensinar 3 tipos de jogadas. Essas jogadas, elas são mais para perguntas objetivas e quando você quer fazer uma visão geral de uma situação. Tipo, uma pergunta muito comum, que acontece muito, eu estou sendo traída, meu namorado está com outra mulher, eu estou desconfiada que meu marido está me traindo. Isso é uma pergunta perigosa. E uma pergunta que você vai ter que ser muito fria emocionalmente para você não ficar tão tensa. Você vai marcar a pessoa. Se você for marcar o homem, você vai marcar a pessoa, né? No caso, você como consulente é a mulher, você vai marcar o homem. Aí você vai colocar ele no meio da mesa, certo? No centro da mesa. E você vai embaralhar as outras cartas. Olha, eu vou ensinar essa jogada, até simples. E tem alguns, eu acho que até no próprio boletim, o bichinho do baralho cigano, ele ensina. Vou te ensinar do jeito que eu jogo, que é mais simples e objetivo para quem tá aprendendo, né? Vamos ver assim. Eu gosto muito assim, eu costumo dizer que eu procuro olhar logo você tem que se concentrar. Primeiro tá fria. Se estiver muito nervosa, não vá. Se você for jogar para você mesmo, né? E se você for procurar um tarólogo, um cartomante, você vá de uma forma mais assim, olha, eu preciso saber, eu não quero. Porque se você for tensa, porque tem gente que vai se consultar, é assim. Eu digo isso que eu tenho uma cliente que eu brigo muito com ela. Eu digo, mulher, se tu tenta descobrir se o homem tá com a mulher, tá traindo. A gente diz que não é, aí tu fica teimando. Quando a gente diz assim, tem uma pessoa que ela fica doida. Quer dizer, quero, mas não quero, sabe? Fico procurando cabeça de cavalo, mas quando eu fico doida. Então, não adianta. Se você não tem força para resolver uma situação, não procure. Isso eu aprendi, porque quando eu era mais jovem, no auge dos namoros e tudo, por causa do meu dom, certo? Eu sempre tive dificuldades grandes de manter uma relação sossegada. Por quê? Porque eu procurava. Porque se eu não procurasse, eu desse uma de Amélia, que é uma coisa que eu não sou, é, vinha aquela coisa. Ele tá te enganando. Tu não tá vendo não que ele tá mentindo? Pode ir, menina, começava a vir. Eu digo isso que eu tenho amigas que participou no nosso ciclo de amizade e eu sabia. Eu disse aquela coisa, olha, ele tá mentindo. Você pode ir atrás que ele tá mentindo. Olhe, era incrível. Aí eu tava aqui, ela mostrava, ela saia mostrando. Eu dizia, mulher, pelo amor de Deus, dizia minha cigana, né? Por favor, me deixe, porque se eu ficar desse jeito, quando a gente vê demais, é muito complicado se relacionar se o cara for safado. Porque se ele for mulherengo, se ele for safado, se você tiver uma intuição muito aguçada, você vai. Porque a mulher, naturalmente, sem desenvolver nenhum tipo de grau sensitivo, ela já fareja. Tu imagina se a pessoa for psicopata. Então, eu disse assim, eu já passei dessa fase da psicopatia no sentido de procurar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, quando eu tive a minha filha, dentro do meu casamento, eu procurei realmente nunca procurar esse tipo de coisa. Me aborrecia com outras coisas. Mas em relação à mulher, mas também, se eu visse, se eu soubesse, eu não tinha negócio de meio termo, não. Eu dizia logo muito assim, ó, acabou. Então, assim, são pessoas, por quê? Porque se eu for atrás, se eu descobrir, se eu manter aquela relação, eu vou estar o quê? Eu vou estar desvalorizada. Eu vou estar aceitando, vou estar assinando embaixo, ó, tu pode fazer que eu vou brigar, espernear e eu vou continuar contigo. Então, isso aí é o pior erro que eu digo sempre com os meus clientes. Principalmente as mulheres. Não procure se você não tem marra para ir até o fim. Só vá se você disser assim, eu não quero mais, você vai pra casa do Chico e vai ali e vá. Nem que você chore um mês, um ano, mas você se sustente naquilo ali. Porque se você voltar, se descobrir que o cara já traiu uma, já traiu duas, e vai continuar traindo porque é da índole da pessoa, porque é do instinto dele, ele não vai mudar. Ele pode até lhe amar, mas ele não vai mudar. E a pessoa, lógico, a gente não vai procurar, porque qual é o homem que não vai olhar, que não vai paquerar, que não vai olhar pra mulher bonita? Vai, se você for se pegar nesse detalhe, você vai bater no Bira Lopes. Você vai bater no hospício na hora da camisa de força. Porque isso não existe, gente. As pessoas estão aí, homem e mulher. Até você, mulher, você olha, vê um homem bonito, opa, você olha pro homem bonito. E isso é obrigado você ir trair, você ir pra cama com ele? Não é. Então, a mesma coisa é o homem. Claro que tem uns que quer, que gosta de estar caçando. E tem outros que não. Né? Paciente, tem uns que é menos, tem uns que é mais. Mas todos, se você for procurar alguma coisa, tem um detalhe. Por isso que eu digo, não procure. Só procure se você tiver força pra dizer, aquilo eu não quero aquilo ali pra mim.
É tanto que quando, assim, eu nunca tive problema nenhum, assim, depois que eu me separei e tudo, porque assim, ó, você aprende a ter maturidade, a não ir procurar chifre, cabeça de cavalo e não se meter em rabo de foguete. Para isso, sempre aprendizado, eu costumo dizer que eu sou uma ótima aluna. Eu sou uma pessoa que eu procuro não cometer os mesmos erros. Se aquilo ali me faz mal, eu já vou puxando meu carro. Então, assim, a gente tem que olhar. E, assim, olhar pra frente, olhar pra... Assim, eu sou uma pessoa que eu vivo em função da minha filha. Já tem pessoas que têm necessidade de estar saindo de um entrando em outro, saindo de um entrando em outro. Eu não tenho essa necessidade. Vai acontecendo de forma... Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, assim, eu acho que as coisas, elas têm que ser de forma positiva. As pessoas têm que se relacionar para se completarem, para se fazerem bem. Se estiver se fazendo mal, cada um vai pro seu lado. É assim. Por isso que eu digo aqui. Então, voltando para o incentivo aqui do jogo, é assim. Você vai colocar, ok? A cobra, se ela sair, né, dentro do 1, 2, 3, 4, 5, das 5 cartas que você tira, é inevitável, dependendo, principalmente dependendo da posição que ela cai. Quer dizer, aí no baralho cigano, né, no baralho comum, tem uma linguagem mais complexa, então não dá pra me explicar aqui no vídeo. Por quê? Porque você vai ter que olhar o jogo um com o outro e assim, teria que botar o telefone aqui pra poder mostrar, é mais complicado. Mas a gente, depois eu tento ver como é que eu vou fazer pra poder dar uma explicada no jogo. E o baralho cigano, não. O que você vai fazer? Você vai tirar, se você vai embaralhar, você vai pensar. Eu quero ver, meu marido tá me traindo. Vamos fazer uma pergunta assim. Aí você vai colocar, você vai tirar. Vai fazer o leque. E você vai puxar a primeira carta, você vai cobrir. Certo? A primeira carta você já cobriu a pessoa. Já cobriu ele. Assim, vou explicar, vou mostrar assim. Ele, aí você cobre. Aí a outra na cabeça, que é os pensamentos dele, como é que ele tá? Como é que tá o pensamento dele em relação a essa sua questão? Se ele tá pensando nisso mesmo, se ele tá fazendo isso. Nos pés, que é o que tá contra a isso. Certo? Se aparecer uma carta de corte, ele não tá lhe traindo. Ele pode estar até pensando, até dando cabimento, até ter feito isso, mas ele não tá lhe traindo. Aí a carta que favorece a questão. É do lado esquerdo, você vai colocar a carta. E o resultado, né? Que é do lado direito. Cobre, pensamentos, o que tá contra aquilo ali que você perguntou, o que tá negando aquilo ali, o que favorece a situação e o resultado. Quem cobre ele? Nesse caso, que eu tô fazendo aqui, que é um caso, um exemplo, já viria assim, existe uma rival, com certeza, porque o próprio buquê, ele já mostra que existem os pensamentos, vibrações, ele gosta disso, porque é a carta do otimismo, a carta de alguma forma ele tem um prazer em relação a paqueras, vamos supor assim, e essa rainha aqui, ela já mostra no naipe que existe uma rival, a rainha de espada, é a rival, cobre ele, então tem uma mulher interessada nele. Tem uma mulher que tem os pensamentos afirmados de forma positiva de que tá determinada a querer ficar com ele. Vamos supor que seja assim, se cai dessa forma. Na cabeça dele o corte, que significa o quê? Que ele não quer problema, que ele está cortando. Que na cabeça dele vem aquela vontade, aquela malícia, mas ele está cortando. A força é o corte. Ele está cortando porque ele quer evitar prejuízo, ele quer evitar confusão na vida dele. Eu tô falando assim de uma forma bem... Para poder a pessoa que for, vamos supor, quiser aprender, vai olhar no livro o significado, entender melhor, mais ou menos. O que tá no contra, a âncora, a relação que prende ele a você. A âncora é o quê? É aquilo que tá ancorado, aquilo que tá preso. É o que tá contra ele tá traindo. O fato dele estar preso a alguém. O fato dele estar ancorado, afirmado com alguém. Que no caso é você. O que faz com que ele realmente, nesse caso aqui, não tenha coragem de trair. O que favorece a lua? A lua é o quê? É tudo aquilo que está escondido. É o que está favorecendo. Se ele puder fazer escondido, ele vai fazer. Se ele puder fazer na calada da noite, da falsidade, ele vai. Ele não é boabisca. Não, nesse caso aqui, é uma pessoa que tem um grau malicioso. É uma pessoa que você não pode confiar muito. Porém, que ele talvez já tenha feito alguma coisa no passado, que isso gera em você uma insegurança, um medo, um ciúme, né? Tem essas sombras. Aí quem sai no naipe é o 7 de copas.
Sete de copas é como se ele tivesse... Eu vejo muito sete de copas no caso de confirmação, como se existisse até uma vontade de... uma tentação ou alguém que de alguma forma ele tivesse, só que ele tem medo. Medo de arriscar muito alto. E o resultado, o cavaleiro. Ele não está lhe traindo porque ele está evitando. Vamos supor assim, não, tem alguém que tem... Vamos supor que nesse caso, tem alguém que tem interesse nele, ele já percebeu, mas está cortando, talvez não é uma pessoa interessante, ele está evitando, então é uma pessoa que pode gerar um problema, se chave de cadeia para ele, para a relação que ele está ancorado, que vem como contra, que mostra que ele tem desejos ocultos por outras mulheres, situações, sombras que fazem com que ele sinta vontade, mas ele tem medo, e o cavaleiro como resultado mostrando que ele está livre, ele não está com ninguém. Ele pode ser o Dom Juan, ele pode cantar, ele pode manter conversas com alguém, mas ele não está firme, não existe nenhum amante, né, no caminho dele. E ele gosta de farra, deve ser uma pessoa que, como resultado, gosta de passear, gosta de sair, por isso talvez a pessoa esteja desconfiada, vamos dizer assim. Então, assim, esse jogo é um jogo muito simples, tanto para você perguntar. Aí eu vou marcar a mim, aí você marca a consulente, que é você. Aí você quer saber se seu emprego vai dar certo. Aí você vai fazer o mesmo jogo. Aí você vai ver quem é a carta que cobre. Se for uma carta boa, positiva, você vai ler o significado. A cabeça, quer dizer, como é que tá a sua cabeça. No caso aqui, a cabeça da consulente em relação a outras situações. O contra, o favorecimento e o resultado. E nessa somatória você vai ver o resultado com a carta que está sendo coberta. Vai fazer com que você tenha o resultado, tenha a resposta. Se é positivo, se é negativo. É um jogo bem simples, você pode fazer com o tarô, você pode jogar esse jogo com o baralho comum, e é uma forma de jogo. E outra jogo, o jogo de 3, que é 3 cartas, que são 3 cartas que você tira. Você pode tirar 3 cartas com a resposta sim ou não. Vamos supor... Deixa eu ver aqui uma pergunta comum. Eu fiz uma ficha no emprego, eu mandei meu currículo, né? Hoje ninguém faz mais ficha, né? Manda currículo. Mandei um currículo, eu quero saber se esse currículo... vai dar certo você chamado, né? Aí você tira 3 cartas. Primeira, a âncora, a aliança e a árvore. Responde automaticamente, sem precisar nem ler, que sim. Que você está afirmada, a união sua lá nesse novo emprego, essa aliança será com frutos. Então, afirmado. De uma forma objetiva. Sem olhar naipe, sem olhar nada, sem fazer conjunção. Ela já responde como sim, que você vai ser chamada e que essa energia, ela é muito positiva. Então, se a pessoa tiver simpatia pelo jogo, também não adianta. Eu vou jogar, mas eu não enxergo nada. Realmente, tem horas que você tampa tudo. Se você for fazer perguntas complexas. Se você for querer ler um jogo, ler a história de uma situação, para quem não tem o dom ou quem não tá dentro da história, é difícil. Mas, dentro dessa questão... de perguntas objetivas, Aí, deixa eu mostrar pra vocês o método de 7. Os 7 cartas, ele já é mais assim... ele dá mais detalhes, ele vai mostrando mais a situação. Você vai lendo mais as cartas, botando uma com outra e vendo o resultado. Vamos supor aqui, eu quero saber, eu tô interessada... Vamos supor que você tá paquerando com alguém. Você tá interessado? Tô interessado numa pessoa. Quero saber se essa pessoa me corresponde. Vamos assim, se ele tem interesse em mim, vamos ver. Se eu tô interessado em alguém, vamos ver se essa pessoa traz esse retorno, né? Uma carta, a montanha, a chave, o chicote, o livro, a casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Vem as 2 primeiras cartas, a montanha e a chave, mostrando que existe um obstáculo que tem solução. Aí já vem aqui um obstáculo do interesse dele, ele deve ter algum problema, alguma coisa assim, que tem solução. Aí afirma o chicote com a casa e o livro, o chicote com o livro, no caso aqui, sai em sequência, mostra aqui revelações com contrariedades. É como se esse homem tivesse medo de contrariedades em se mostrar, em se revelar, né? Em mostrar o interesse. Aí na casa, o trevo e a última carta, a consulente. Quer dizer, no caso aqui, a pessoa que fez essa pergunta, vamos supor, na casa mostra que o homem, ou o rei de copas, como naipe, tem interesse firme, mas é uma pessoa que tem dificuldade, sofrimento, obstáculos na vida. Quer dizer, tem um problema, vamos supor, a pessoa tem um problema de se aproximar. Mas essa pessoa tem interesse, porque ela fecha olhando
para consulente. Então, tem sim. As cartas mostram que ele tem uns obstáculos, tem uma dificuldade, que tem ainda uma comunicação e que tem sim um resultado positivo. Quer dizer, que a consulente, no caso, ela pode aguardar, que terá sinais, apesar de um sacrifício de um obstáculo que ele tem na casa, ou de trabalho, ou algum problema, ou é casado, ou tem um rolo com alguém. Então, assim, você vai fazendo uma leitura e vai com calmamente, porque eu tô fazendo um vídeo aqui rápido, mas calmamente você vai olhando, deduzindo. E deduz logo, assim. Você já vê logo que as cartas são positivas, não vê nenhuma carta de corte. Mas se vier um corte, se vier, vamos supor, a raposa, o rato, a cegonha, ou a cegonha não, a coruja, aí tá mostrando que o cabo não tem interesse nenhum, que a pessoa não tem interesse nenhum em você, que você tá criando expectativa, então, ou então que essa relação é uma armadilha, que você pode criar ilusões de ser puxado ao tapete, que você vai acabar tendo obstáculos. Então, assim, já alerta que não é. Mas como saiu aqui nesse caso positiva, já mostra que sim, que tem retorno, que tem chance e tem uma abertura. Então, são 3 formas que você pode jogar e que é muito positiva. Porque são objetivas, não tem muito, assim, segredo. Agora, lógico, se você quiser fazer um jogo completo, é inevitável você ter que procurar um profissional. Se você estudar, para que você estude, que você queira se aprofundar, é mais complicado, porque você está dentro da história e você meio que fica nebulosa. É complicado, então tem que procurar um profissional. Mas aí você vai trabalhando para perguntas rápidas, para quem gosta, para quem tem interesse. São 3 tipos de jogos muito interessantes, que você tanto pode adotar no baralho comum, como no tarô, como no baralho cigano, que no caso aqui eu coloquei no baralho cigano. Desligo o ventilador para gravar, fico derretendo. Porque ou coisa assim, eu vou ter que comprar, suando. Mas, gente, é o seguinte, vim aqui para poder fazer essa orientação em relação à cartomancia. Tô agora colocando alguns salmos no Facebook. Eu tava falando a carta do dia, que é baseada no tarô. Vou começar o salmo como dica do dia. Vou tirar cada salmo, vou escrever, porque aí quando você escreve, você lê, você consegue adaptar. Quando eu não colocar, porque às vezes tá tão corrido, tá ocupado como ontem, eu não consegui colocar. E depois eu vou começar a colocar com o baralho cigano. Eu vou dar a dica conjunto com o baralho cigano. Porque aí eu dou um trechozinho do significado, para quem gosta de estudar, como eu tô colocando no tarô. E vou colocar como dica, para aquele dia, a orientação dentro daquela carta do baralho cigano. Depois que eu agora vou começar a passar umas 2 semanas nos salmos, que é essa a minha intenção, e começar a fazer com o baralho cigano. Que aí a gente já vai passar para outro setor, depois a gente dá uma voltada pro tarô, conclui outras cartas que faltaram, e aí a gente vai fazendo esse ciclo, muito interessante para quem gosta quem acompanha o meu Facebook, quem gosta de alguma orientação, alguma dúvida, alguma coisa assim. Eu tô sem tempo para aparecer lá ao vivo, mas eu vou me programar para me tirar uma horazinha para mim aparecer para conversar com as pessoas, para elas tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pra gente interagir um pouco mais. Mas por enquanto, realmente, essa semana foi muito corrida. Hoje quase que eu ia, mas aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu já coloco no YouTube, já dá uma tirada de dúvida em algumas pessoas. E botar no meu grupo também e colocar no Facebook. Pois, gente, um abraço. Hoje é sexta-feira. Hoje é a lua nova, a crescente. Você vai fazer o quê? Vocês vão fazer limpezas espirituais com perfume de rosas, principalmente. Compre perfume de rosas e use bem na sexta-feira, porque quem rege é Vênus, a deusa do amor, o planeta do amor, e que vai atrair essa energia do amor, certo? Vamos pensar em coisas boas, vibrar em coisas boas para poder espantar as energias negativas. Uma dica que eu coloquei lá no Facebook hoje é o Salmo 112, que é o Salmo da prosperidade. Quem tá precisando no comércio, reze esse salmo em voz alta. Ele é muito poderoso e afirma a prosperidade na casa. E eu vou fazer isso de proteção, de outras coisas lá nos salmos, porque tem muita gente que às vezes escuta, mas eles não absorvem. Aí você lendo, você consegue absorver mais. Que a palavra sempre é muito bem-vinda e sempre levanta seu astral. E as pessoas que estão batalhando vão correr atrás dos seus objetivos. As dificuldades estão aí para ser ultrapassada. Todo mundo passa por dificuldade. Eu já passei por muita dificuldade. De vez em quando tem algumas dificuldades. Mas a gente não deve perder a fé. A fé, ela tem que estar... Porque, olha, tudo que você tem que entregar na mão de Deus é bem feito. Diz, meu Deus, se for pro meu bem, que isso aconteça. Se não for, pois então tire do meu caminho. Me mostre o sinal. Agora, de coração aberto. Porque às vezes tem gente que diz assim, eu rezei tanto. Rezar, ladainha, não tem futuro não. Você tem que
orar, você tem que vibrar em sintonia com o universo para com que ele possa absorver e entrar na sua alma, no seu coração e ver se você está pedindo de coração. Ou se aquilo ali é só para se maldizer, porque tem gente que gosta de se maldizer. Deus tampa os ouvidos. Porque esse negócio de ladainha, nem o ser humano não gosta, piorou Deus, porque Deus ele dá o quê? O sol nasce para todo dia, para todo mundo. Uns têm mais sorte, outros têm menos. Uns têm mais oportunidade, outros têm menos. Mas cada um tem seu karma para queimar. Cada um tem a sua lição que veio para cá para isso. Então, pegue a sua lição e corra atrás. Mesmo, e faça caridade, ajude. As pessoas que tem tanta gente necessitada, faça de coração. Sem querer nada em troca. Simplesmente faça. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que eu só faço o que eu quero, só faço o que o meu coração manda. Se eu faço pra você, se eu ajudo alguém, se eu venho fazer alguma coisa, eu faço de coração. Eu não tô pedindo, esperando nada em troca. Porque se eu fizer esperando alguma coisa em troca, eu vou me frustrar. E eu aprendi isso. Tanto que eu, assim, eu procuro tentar equilibrar essa coisa. Porque eu sou taurina com ascendente escorpião. Minha lua é em touro. Então eu tenho muita terra. Eu sou muito terra. Eu sou muito pé no chão. Eu sou muito preto no branco. E gosto. Gosto de trabalhar, gosto de ter meu dinheiro, gosto de viver minhas coisas, gosto de comprar minhas coisas, gosto. Então, isso aí dou uma equilibrada entre o espiritual e o material. E a gente tem que tentar ajudar as pessoas dentro das nossas posses, mas de coração aberto, sempre. Gente, um abraço, tô terminando aqui, concluindo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.